acesso, mostra que intracraniano, quer dizer, alojado no cérebro, o cérebro não existe mais, mas pelo menos no osso ainda a gente consegue verificar, tinha um fragmento de ferro e possivelmente um tipo de bala usado em arma de potente calibre para a época. Então há uma hipótese de que o motorista, um motorista de 30 anos, profissional, que levava um Opala, o melhor automóvel da época, de conforto e de motor, um carro muito ágil, e que foi baleado na cabeça, se descontrolou e não fez uma curva, passou reto a curva e acabou batendo de frente com uma carreta que vinha de sentido contrário, aonde levou a óbito, como todos sabemos, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Então, a Comissão da Verdade está tentando resgatar no sentido de qual é a narrativa certeira, o que realmente aconteceu. Foi uma imprudência do motorista que ultrapassou pela direita, se deparou com uma outra carreta, deu um golpe de direção, de repente uma poça de óleo ou uma imperícia acabou levando ele a perder a direção e atravessar a pista e colidir de frente com uma carreta. Foi o toque do motorista do ônibus, que assim a história nos trouxe, e hoje nós ouvimos o próprio motorista dizer que não, nem encostei no automóvel, eu vi ele acontecer, em 3 segundos aconteceu tudo, me passou um 100 por hora pela direita, ou realmente aconteceu de não ter nenhuma carreta do lado direito, que um passageiro relatou, desenhou, consta nos laudos, e a versão deste motorista, o qual eu até acredito mais no motorista, porque ele está com toda a atenção ali, ele é treinado para isso, e não teria nenhum outro veículo à sua direita, ainda mais carreta, ainda mais caminhão, e que simplesmente o Opala, que estava o ex-presidente Juscelino Kubitschek, passou pela sua direita e foi em frente, simplesmente passou sem esboçar nenhuma reação para se tentar fazer uma curva, e atravessou a pista colidindo em frente com uma jamanta que vinha, jamanta aqueles automóveis antigos, era um linguajar antigo dos Fenemê, né? E que são as nossas carreiras de hoje, e que levou à morte então do presidente. Eu estou gostando de participar desta comissão porque nós tivemos, como eu te falei, né, várias narrativas para o mesmo fato, e a gente está tentando constatar qual é a verdade. E eu estou gostando por causa disso, porque coisas foram faladas, foram publicadas, foram julgadas, e coisas foram vistas e não publicadas, e hoje a gente está tendo a oportunidade. Claro está, existe perigo. Então, quando nós conseguimos que o motorista também fizesse a sua versão, também desenhasse com distância, velocidade, ponto exato da pista, e não tendo à sua direita nenhum outro obstáculo, nenhum outro veículo, ainda mais veículo de grande porte, e que esse desenho dele fosse confrontado com outro desenho e levado para os peritos atuais, porque hoje a gente tem a computação gráfica, né, que pode dar com precisão, e também algo de suma importância, mérito todo do vereador Natalino, que consegue que haja uma exumação para uma perícia, também no sentido de se identificar que objeto é aquele, né, que fragmento de ferro é aquele que foi encontrado dentro do crânio, da caixa, calota craniana, intracrânio do então motorista do Juscelino Kubitschek. Mas porque foi dito que o corpo do ex-presidente foi coberto com um lençol e o do motorista foi lacrado no caixão. E pelo que consta foi tirado antes do presidente, né? O presidente, inclusive, ficou muito tempo com o corpo ali, e o motorista, sendo que o próprio motorista deu hoje no seu depoimento que o motorista já estava morto, ele já estava em óbito quando ele chegou para tentar socorrer. E o presidente ainda esboçava vida. Pelo menos ele viu que o presidente ele piscava os olhos, né? Abria e fechava os olhos por 2 ou 3 vezes, até ele presumir que o presidente havia falecido. Quer dizer,
ele não tinha condição de apanhar o pulso do presidente para saber se ele ainda continuava vivo. Mas ele disse que o motorista já estava em óbito, já estava morto. Então é tudo meio estranho, porque se leva rapidamente, se preocupa com um, se preocupa com o outro, sendo que o outro era o presidente do Brasil, que deveria ser preservado, até porque a gente preserva as nossas histórias, não é? Vereador, só para terminar, eu falei levantar a hipótese também da possibilidade do motorista, do Juscelino Geraldo, ter saído da onde ele estava do hotel e já entrado, fez um retorno correto para entrar na Dutra. O senhor acredita que ele já está de fuga? Pois é, algo me chama muita atenção, porque ele não fez o retorno devido, pelo que consta agora que está sendo levantado, ele ficou sozinho no hotel, quer dizer, algo estranho está acontecendo, de repente ele bate em retirada. Bate em retirada a ponto de não fazer um retorno em uma curva própria, já está saindo na mão para não colocar em perigo nem ele e nem outros que ali trafegam na estrada. Ele faz praticamente reto, entra, mas se mantém na pista direita a apenas 70 km por hora. Na Dutra, numa reta, que é uma rodovia de alta velocidade, inclusive na época nós não tínhamos limite de velocidade, num Opala Commodoro, que é o motor 3.8, que na ocasião acelerava de 0 a 100 com menos de 11 segundos, mostrando que era um carro valente, potente, e ele fica a 70 km por hora, ponto de um ônibus passado a apenas 80 km por hora. E depois só de 3 km, então não foi uma manobra que ele saiu, entrou com pressa e se desgovernou e se deparou com ônibus, tanto que o motorista ele declara que sequer tomou um susto, ele viu o carro entrar de uma forma errada na pista, mas se manteve à direita a 70 km por hora. Ele sequer reduziu a velocidade, sequer ele ameaçou em colocar o pé no freio. Eu fiz questão de enfatizar muito, ele se recorda muito bem. Ele vinha a 80 por hora, entrou no automóvel, passou, se manteve à direita a 70 por hora, e ele passou para a esquerda e foi embora. Depois de 3 quilômetros é que ele toma um susto, e em 3 segundos ele descreve que mais ou menos ele calcula que o Opala passou à direita dele, na pista da direita, não pelo acostamento, e a uns 100 km por hora. Só que eles estavam começando a fazer uma curva, e uma curva não fechada, uma curva aberta, segundo ele, uma curva bem tranquila. E naquela ocasião não existia guarda-reio. E simplesmente o Opala vai reto, não esboça nenhum sentido de tentar fazer a curva, não derrapou, foi reto e atravessou e bateu de frente com a carreta que vinha sentido Rio-São Paulo, que eles estavam sentido São Paulo-Rio, no quilômetro 165, se não me engano. Muito obrigado.